Olá. Hoje a gente vai fundo numa questão que, assim, parece simples, mas vive nos desafiando, né? Por que é tão difícil para grupos que querem a mesma coisa, bom, agirem juntos para conseguir? É uma pergunta central, realmente. E para explorar isso, a gente vai se basear numa obra que é um marco, né? A Lógica da Ação Coletiva, do Munkar Olson. Exatamente. Um clássico que mudou a forma como a gente pensa sobre grupos e interesses. A sacada principal do Olson é, ela meio que vira o senso comum de cabeça para baixo. Sabe aquela ideia de que, se todo mundo quer a mesma coisa, claro que vão se juntar? Sim, parece óbvio, né? Pois é. Mas ele mostrou que, na verdade, a racionalidade individual, tipo, cada um fazendo o que é melhor para si, pode levar a um resultado que, para o grupo todo, é frustrante, para dizer o mínimo. Ok, vamos desembrulhar isso. É aí justamente que entra o famoso problema do carona, o free rider. A raiz do problema está na natureza do que esses grupos buscam. Geralmente são os chamados bens públicos. Bens públicos, tipo. Pensa em ar limpo, segurança na rua, ou até, sei lá, um aumento salarial que um sindicato negocia para a categoria toda. Ah, entendi. Uma vez que esse bem existe, o ar tá limpo ou o aumento foi dado, é muito difícil ou até impossível impedir alguém de aproveitar. Mesmo quem não fez nada não contribuiu. Certo. Então, a lógica individual, a escolha racional para cada um pode ser, por que eu vou pagar a mensalidade do sindicato ou me esforçar na campanha se o benefício vai vir de qualquer jeito pelo esforço dos outros? Eu pego carona no esforço alheio. Faz todo sentido essa lógica individual. Mas aí fica a pergunta óbvia. Como é que alguns grupos conseguem furar isso? A gente vê sindicatos que funcionam, associações que mobilizam, movimentos sociais que vão para a rua. Excelente ponto. E é aqui que a análise do Olson fica, assim, particularmente fascinante. Ele introduz uma variável crítica: o tamanho do grupo. O tamanho. Como assim? Tem uma diferença fundamental entre grupos pequenos e grupos grandes. Em grupos pequenos, a coisa muda de figura. A contribuição de cada pessoa é visível, sabe? Se alguém não participa, faz falta. Dá para notar. Exato. Existe uma pressão social maior, um controle mútuo. E a fatia do benefício que cada um recebe pode parecer mais palpável, valer o esforço individual. Entendi. E nos grandes? Já nos grupos grandes, que ele chamou de latentes, quer dizer, com potencial para agir, mas que geralmente ficam ali meio inativos, como nós consumidores ou eleitores, aí a coisa complica. Por quê? Porque a contribuição individual some na multidão. É uma gota no oceano. E o anonimato, bom, ele facilita demais seguir a lógica do carona. Ninguém vai notar se eu especificamente não contribuir. Entendi. Então, para esses grupos enormes saírem dessa inércia, dessa coisa latente, eles precisam de um empurrão a mais, certo? Como eles superam essa barreira do anonimato e da contribuição diluída? Olson identificou basicamente duas estratégias principais para lidar com isso. A primeira é a coerção. Coerção? Tipo, obrigar? Isso, basicamente forçar a participação ou a contribuição. O exemplo mais claro é o Estado, né? Ele cobra impostos para financiar os bens públicos, como defesa, estradas. Você não escolhe pagar ou não. Imposto a gente tem que pagar. Ou, em outros contextos, pensa na filiação sindical obrigatória para poder trabalhar em certas áreas, os closed shops. É uma forma de coerção. Ok, coerção. E a segunda estratégia? A segunda são os incentivos seletivos. Essa é bem interessante. A ideia é oferecer benefícios que são privados e exclusivos só para quem é membro e contribui. Ah, tipo um clube de vantagens? Exatamente. Pensa numa associação profissional que oferece descontos em cursos, acesso a publicações exclusivas, serviços de consultoria ou até status, prestígio dentro daquele grupo. Entendi. Muitas vezes, Olson argumenta, são esses brindes, esses benefícios privados que realmente motivam as pessoas a se filiarem e pagarem a mensalidade e não tanto o bem coletivo abstrato que o grupo busca. O bem coletivo vem meio que de efeito colateral. Nossa, essa ideia do incentivo seletivo é forte. Mas também soa um pouco cínica, talvez. Fica parecendo que a cooperação genuína, aquela pelo bem comum mesmo, não existe sem um prêmiozinho individual ou uma ameaça por trás. Será que essa é a história toda? É só isso? É uma ótima provocação. E a resposta é não.
essa não é a história toda. E isso nos leva a outras perspectivas muito importantes, como a da Elinor Ostrom, Ah, Ostrom, a que ganhou o Nobel de Economia, né? ela mesma. E o trabalho dela é fascinante porque mostra um outro lado da moeda. Ostrom não focou tanto nos bens públicos puros do Olson, mas no que ela chamou de recursos de uso comum. Recursos de uso comum. Qual a diferença? Pensa em florestas comunitárias, áreas de pesca, sistemas de irrigação compartilhados. São recursos que, diferente do ar puro, o uso por uma pessoa diminui o que está disponível para outra. São subtrativos. Certo, se eu pesco muito, sobra menos peixe. Os reais pelo mundo, onde comunidades conseguiram, sim, criar suas próprias regras, suas próprias instituições para gerenciar esses recursos de forma sustentável por muito tempo. E o mais incrível, sem precisar da coerção de um Estado externo ou daqueles incentivos seletivos privados que o Olson descreveu. E como elas conseguiam isso? A chave, segundo Ostrom, estava em certos princípios de design institucional que essas comunidades desenvolviam. Coisas como regras claras sobre quem pode usar o recurso e como, monitoramento feito pelos próprios usuários, sanções graduais para quem descumpria as regras, mecanismos para resolver conflitos. Enfim, ela mostrou que a cooperação pode emergir de baixo para cima da auto-organização sob as condições certas. Que interessante. Então temos a lógica mais pessimista do Olson, focada no carona e na necessidade de coerção ou incentivos, e a visão da Ostrom mostrando que a auto-organização é possível. E como essa tensão toda, essa dinâmica, aparece nos desafios que a gente enfrenta hoje. Aqui é onde fica realmente interessante. Com certeza. Se a gente conecta isso ao cenário mais amplo, olha, a lógica do Olson ajuda demais a explicar por que é tão complicado avançar em questões globais como as mudanças climáticas. O exemplo perfeito, talvez? Talvez. Um clima estável é o bem público global por excelência, né? Beneficia todo mundo. Mas a racionalidade de curto prazo de cada país, infelizmente, muitas vezes é evitar os custos altos de descarbonizar a economia, esperando que os outros países façam um trabalho pesado. O dilema do carona em escala planetária. Exatamente. E o problema é agravado porque não existe uma autoridade global com poder de coerção efetivo para obrigar todo mundo a cumprir metas, por exemplo. Falta o Estado Mundial do Olson. E no mundo digital? O ativismo online, redes sociais. A internet facilitou ou piorou esse problema da ação coletiva? Essa é uma ótima pergunta e tem um debate intenso sobre isso. Por um lado, tem a crítica do selectivismo. O ativismo de sofá. Isso, aquele ativismo de baixo custo. Dar um like, compartilhar um post, assinar uma petição online. Alguns dizem que isso pode ser uma nova forma de carona, sabe? Dar uma sensação de participação, mas sem um engajamento real, sem custo ou risco. Pode ser. Mas, por outro lado, tem a ideia da ação conectiva. A tecnologia digital diminuiu brutalmente os custos de organizar pessoas e disseminar informação. Isso permite mobilizações muito rápidas, massivas, que antes seriam impensáveis. Tipo as primaveras árabes ou outros movimentos que usaram muito a rede. Exato. Então, talvez o engajamento online não seja só selectivismo. Ele pode funcionar como um novo tipo de incentivo de baixo custo. Talvez um incentivo mais social, de sinalizar identidade, de pertencer a um grupo que compartilha certos valores. A dinâmica é complexa. Então, o que tudo isso significa? Juntando as peças aqui. Parece que a grande lição, tanto de Olson quanto de Ostrom, mesmo vindo de ângulos diferentes, é que a ação coletiva para buscar um bem comum não é automática. Não é algo que brota naturalmente só porque o interesse existe. De forma alguma. Ela precisa ser construída, né? Seja com os mecanismos mais duros do Olson, como coerção e incentivos seletivos, ou como Ostrom mostrou que é possível através de instituições bem desenhadas, confiança mútua, regras compartilhadas que emergem do próprio grupo. Exatamente. O grande legado de Olson não é só o pessimismo, sabe? É ter formulado o problema da cooperação de uma forma muito rigorosa, muito clara. Ele nos deu as ferramentas para entender por que é difícil. E a Ostrom nos lembrou que existem soluções, que a engenhosidade humana para a cooperação é grande. Isso levanta uma questão importante, talvez a questão fundamental para hoje. Diante desses desafios enormes, globais, que não respeitam fronteiras, pensa no clima de novo.
pandemias, desinformação online, como é que a gente pode desenhar mecanismos eficazes de cooperação? Boa pergunta. Como construir as instituições, talvez globais, talvez locais, talvez digitais? Como criar as tecnologias, os incentivos certos para conseguir alinhar o interesse individual, que o Olson mostrou ser tão poderoso, com o bem-estar coletivo? Especialmente num mundo tão complexo, tão interdependente, onde as ferramentas clássicas do Estado-nação, a coerção tradicional, muitas vezes não dão conta do recado ou nem se aplicam. Como promover a cooperação necessária nesse cenário. É a pergunta de milhões, né? E acho que entender as lógicas que a gente discutiu hoje, tanto a do Olson quanto a da Ostrom, é o primeiro passo para começar a buscar respostas. É um desafio constante.